Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 2 de dezembro de 2025, terça-feira, pessoal. Agora são aproximadamente 11h53 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano. Um dia bastante positivo, pessoal. Todas operaram no verde, S&P alta de 0,25, Dow Jones alta de 0,39 e Nasdaq uma alta de 0,59. Pessoal, o Bitcoin seguiu aí o humor dos mercados no diário, acabou descolando uma forte alta aí de 5,81%. Neste momento para nós, preço a mercado US$ 92.596. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Mas antes, pessoal, eu procurei durante o dia entender o motivo de toda essa euforia, né? Esse capital é, monstruoso que acabou adentrando aqui no mercado em cripto, né? Tivemos aí altcoins importantes com bons projetos como Ethereum, XRP, Cardano, né, operando aí próximo dos 10% positivo e me deparei com uma entrevista de Paul Atkins, presidente da SEC, um pronunciamento bastante produtivo, pessoal, totalmente pró-cripto. Né? Creio que isso também foi um dos grandes catalisadores, né, dessa retomada do preço. Basicamente, ele acabou divulgando aí novas regras, né, para a indústria cripto. E somando a isso tudo, né, pessoal, tivemos o anúncio da Vanguard e o Bank of America, que passaram a recomendar também aí Bitcoin aos seus clientes. Então, acredito, pessoal, que nessa linha de raciocínio tivemos um dia de bastante euforia. A gente teve aí uma recuperação muito rápida em virtude do que foi o dia de ontem, né? Apesar aí das dificuldades e desafios, nós também colocamos, né, algumas condições impostas, né, justamente porque haveria essa possibilidade, mesmo que não transparecendo. E aí, pessoal, Atkins basicamente afirmou, né, que o governo americano está preparando para impulsionar a indústria cripto, né? Então, ele cita que está trabalhando, né, com o Congresso norte-americano e fornecendo aí o que eles chamam de assistência técnica, né, para eles sobre a legislação. Então, a ideia é garantir, né, que eles sigam o que faz sentido e que seja compatível, né, com outras leis e tudo mais. Então, temos uma previsão aí para o mês de janeiro, né? A divulgação oficial, né, desses trabalhos que estão sendo feitos aí nos bastidores. E também ele acabou frisando, né, que houve um atraso, né, perante a tudo isso devido ao shutdown do governo, mas que, né, estão prontos aí para ter regras focadas em ajustar esse setor da economia a avançar. Então, pessoal, acho que isso aqui foi um grande divisor de águas, trouxe bastante otimismo para o mercado. Acho que foi um momento bastante oportuno, né, em virtude do cenário que vinha sendo desencadeado e a gente aguarda ansiosamente novas informações, né, a respeito aí desses trabalhos que estão sendo feitos, né, nos bastidores, né, com a SEC, entre outras autarquias federais. E vamos acompanhar de perto, obviamente, tentando trazer para vocês aí todos esses insights. A gente torce também que outros, né, institucionais grandes possam, né, ofertar aí criptoativos a seus clientes, né? O Bank of America ficou por muitos anos relutante, né, em relação a isso, e agora a gente percebe uma mudança drástica de cenário, né, com os clientes podendo investir nos ativos, inclusive, né, a recomendação seria aí de aproximadamente de 1 a 4%, né, do capital desses clientes. Então, um dia bem importante, né, pessoal? A gente fica bastante contente,
dessa recuperação bastante incisiva. E vamos voltar para o gráfico aqui e tentar entender quais são os próximos passos e como teremos, né, de cenário aí nas próximas horas, já para o dia de amanhã. Então, pessoal, a gente fez aqui essa marcação de suporte. Teoricamente era o nosso primário, né? Nós não tínhamos aí uma referência próxima diante do preço a mercado que vinha na aproximação aí dos 87. A gente fez aí a identificação de um candlestick importante, né? Formado a partir da abertura à 1 da tarde de segunda, né? Teoricamente aparentava ser um doji de reversão. E aí é o que eu digo, né, pessoal? A gente precisa estar atentos, né, a pequenos detalhes que podem fazer a diferença. A gente percebe aí, né, uma leve ascendência aqui na estrutura do preço. E, obviamente, a nossa condição era dois candlesticks, né, pessoal, fechando acima da média de 20 períodos, né, que no momento próximo aí às falas de Atkins, se encontrava na região dos 88, devido, né, pessoal, à grande euforia, bastante volume adentrando. Felizmente, né, quem conseguiu pegar essa oportunidade aqui foi juntamente analisando o fluxo, porque veio uma pancada muito forte, né? A gente talvez almejava algo mais próximo, né, do fechamento do candle em relação à média, acabou vindo aí com uma amplitude quase que verticalizada. E aí, obviamente, a confirmação, né, pessoal, um candlestick com padrão de força, né, ambos com volume comprador. E aí, inclusive, superamos a região dos 90 mil, que era um ponto ali que me parecia mais plausível, né? Talvez um momento de consolidação e, evidentemente, a coleta, né, de novas evidências para a continuação aqui dos trabalhos. Mas aí, diante do que foi o dia, né, o cenário, tudo isso acarretou, né, pessoal, essa alta bastante interessante. A gente está aí próximo, né, da nossa resistência aqui na região dos 93 mil e, teoricamente, um ponto de decisão, tá, pessoal? A gente conseguindo concretizar o rompimento dessa região, a gente poderá dar continuidade aí no movimento ascendente em blocos, quem sabe na busca iminente pela nossa resistência aqui, diagonal, fazendo alusão aos topos descendentes formados desde o topo histórico. Então a gente está bem próximo aí, quem sabe, né, de concretizar esse rompimento e a gente continuar, né, a movimentação ascendente. Percebe-se, pessoal, que a média de 20 períodos no diário está próxima aqui da nossa, né, resistência nos 93. Teoricamente seria mais sensato e prudente, né, ou até mesmo conservador, a gente considerar somente, né, o rompimento aqui dos 93 mil. Temos potencial para isso, pessoal, diante aí dessa mudança de cenário, um aceno, né, do próprio governo norte-americano, até mesmo a autarquia, né, federal, a SEC, trazendo aí novas interações, né, o intuito de desbloquear, né, o mercado, né, trazendo aí um cenário favorável à inovação, enfim. Acho que isso está sendo um grande catalisador, talvez, né, para a gente conseguir até mesmo mudar essa estrutura do preço que vem sendo delineada para nós aí de forma totalmente descendente. E a cena dos próximos capítulos, né, nos dirá de fato se a gente tem aí potencial para, quem sabe, né, pessoal, buscar novamente, né, níveis superiores de preço, né, um cenário mais positivo ainda, quem sabe a gente consegue alcançar novamente ali a região do topo histórico. Mas vamos por partes. Estamos aí, pessoal, à beira de um ponto de decisão importante. Vamos colocar a condição para nós aí, né, o fechamento novamente dois candlesticks acima dos 93, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, para caracterizar de fato esse rompimento. E aí sim, pessoal, a gente pode almejar a busca, quem sabe, aí pela região, né, dos 99, quem sabe, né, região próxima aí dos 98,5, fazendo alusão aqui a essa resistência. Então abre caminho para essa possibilidade. O cenário
né, vem sendo transformado aí diante dos nossos olhos, né, até pelo que aconteceu no dia de hoje, e a gente vê com grande possibilidade. Agora, havendo, né, pessoal, a recusa de preço, né, ou a não concretização desse gatilho ou condição, a gente poderá buscar novamente, quem sabe, a região aqui da média de 20 períodos, né, no tempo gráfico de 4 horas, e aí talvez próximos aqui dos 89,5, talvez com uma correção ao longo do tempo, a gente chegue próximo aí dos 90, e aí uma nova tentativa, quem sabe, né, de alcançar os 93, né, com a iminência, né, de tentar romper esse nível bastante conflitado. Então, vocês podem perceber aí, pessoal, o mercado batendo cabeça, ponto importante, pode ser que nós tenhamos aí um certo embate, né, e precisamos estar atentos, né, justamente a esse gatilho, porque confirmando, pessoal, aí sim a gente vai continuar essa guinada por níveis superiores de preço. Então muda radicalmente aí o cenário e a gente fica bastante contente, né, pelo que foi o dia de hoje, reforçando. Acho que um ponto importante aqui para nós também, pessoal, seria a remoção dessa referência que a gente utilizou na data de ontem, e a gente já percebe aqui uma ascendência de fundos, onde faz aqui uma marcação de um suporte diagonal, que vai cercando o preço, o que vai facilitar nas próximas análises. Então, temos aí uma estrutura ascendente sendo formada pelos fundos, ao mesmo tempo, cenário macro descendente, né, pessoal, com topos e fundos também. Então, vamos ver se a gente consegue, nas próximas horas, concretizar essa condição, pessoal, aqui dos 93, e aí sim mantendo acima, pessoal, dois candlesticks, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força, podem esperar que a gente irá buscar níveis superiores, tá? E aí, quem sabe, até o final dessa semana a gente consiga se aproximar ali da região dos 98, 99 mil, região da nossa resistência diagonal e também alusão a essa resistência horizontal, fazendo alusão, pessoal, lá no passado, um ponto em que os compradores seguraram aqui por 3 vezes e posteriormente com o rompimento, a confirmação tornou-se uma nova resistência. Então acho que é isso, pessoal, aqui no gráfico a gente está atualizado, o cenário acho que está bastante claro, os pontos aí que vocês deverão estar cientes, tá? E vamos ver o livro, se a gente encontra algo relevante aqui que houve alteração comparando-se com a análise de ontem. Pelo lado aqui dos vendedores, pessoal, a gente vê o livro, na verdade, um pouco de delay aqui. Vamos ver se atualiza para nós. No momento está aparecendo só na região dos 95 mil dólares, pessoal. Aqui a gente tem quase 12 milhões posicionados. Região dos 95, a gente está mais ou menos aqui. Então pode ser que venha os 95, retração, né, volte aqui próximo dos 93. Os compradores, obviamente, tentem segurar. Isso considerando, né, pessoal, a confirmação de rompimento com o gatilho imposto, tá? E aí depois faz um topo maior, enfim, recua e aí quem sabe a gente chega aqui próximo da nossa resistência. Então atentos aí aos 95. Região dos 98, pessoal, aí sim faz mais sentido ainda porque é próximo ali da resistência horizontal e diagonal. A gente tem mais 10,3 milhões de dólares posicionados. E aí, somente mais acima, ao que parece, a gente está com um pouco de delay aqui no livro. Então, vamos ver pelo lado dos compradores. Está com o livro pulverizado aqui, pessoal, pelo lado dos compradores.
Acumulação somente ali na região dos 85 aos 83. Aí já está um pouco distante, teoricamente, aí do preço a mercado. Talvez faça sentido, né, pessoal? Os 85, principalmente porque faz alusão aqui à nossa nova, né, linha de suporte diagonal, tá? Mas pelo cenário, acho que não vamos dar tanta ênfase. Vamos trabalhar aí na proximidade, né, do preço a mercado, com a possibilidade de rompimento, ou no mais tardar, pessoal, aqui em cima da média de 20 períodos, próximo aí dos 89,5, talvez com a correção ao longo das horas, próximo aí dos 90, né, com os compradores na iminência, né, de manter o preço acima, uma nova tentativa de rompimento. Então prevejo um embate interessante aqui nessa região, e as próximas horas nos dirá se de fato teremos a concretização ou a recusa de preço, pessoal. O cenário muda um pouco aí, a gente vinha cabisbaixo, né? Sentindo um pouco diante do que vinha sendo colocado aqui de evidências, né? Mas diante das falas aí de uma figura importante, né? Uma autarquia que é a referência, né? Do mercado de capitais lá nos Estados Unidos, a gente já fica mais atento em relação a essas possibilidades. Fechado então, pessoal, é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí imensamente a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.